Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! E aí galera, beleza? Então o nosso conteúdo de hoje vai ser potenciação. É uma continuação do que a gente viu quando vocês estavam no sexto ano, tá? Agora a gente vai dar uma complementar, vai colocar algumas coisinhas a mais. Então, primeiramente, vamos relembrar o que era a potenciação. Na potenciação, a gente tem alguns termos. Eu coloquei em letras aqui, ó, x, y e z. Imagina-se que esse x, esse y e esse z sejam números, beleza? Então, a gente vai chamar o x aqui, que vai ser representado de algum número depois, como base. O y como expoente e o z como a potência, ou seja, o nosso resultado. Vejam esses três primeiros exemplos que eu coloquei aqui. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 2 elevado à terceira potência. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso repetir a minha base e multiplicar por ela mesmo 3 vezes. Ó. Então, eu tenho 2 como base. Então, eu repeti ela 1, 2, 3 vezes, que era o que o expoente me pedia. Então, se agora para resolver isso e ter o resultado da nossa potência, eu multiplico 2 vezes 2 vezes 2, temos 8. Mesma coisa aqui, ó, no 3 ao quadrado. Se eu tenho 3 ao quadrado, ele está pedindo para eu fazer o quê? Ele está pedindo para eu repetir a minha base, que é o 3, e multiplicar por ela mesmo 2 vezes. Ó. Então, 3 vezes 3, 9. 10 elevado à quinta potência. Ele pede para eu repetir o 10 e multiplicar por ele mesmo 5 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, certo? Então, a gente tem aqui como resultado 100 mil, beleza? Então, para resolver a potência, é basicamente isso. Era o que a gente já via no ano passado, do sexto ano, beleza? Tem uma dica importante aqui para vocês, ó. Esse ano a gente já começou a estudar sobre os conjuntos numéricos. Agora a gente já vê números negativos, que são o conjunto dos números inteiros, certo? Então a dica aqui vai ser a seguinte, ó. Se a nossa base ela pertencer ao conjunto dos inteiros, o que isso quer dizer? Quer dizer que os números da base aqui embaixo, tá? Pode ser tanto positivo quanto negativo. E o expoente ele vai pertencer aos naturais, ou seja, só pode ser número positivo. Então a dica vai ser a seguinte, ó. Se o expoente for par, a potência vai ser positiva. Se o expoente for ímpar, a potência tem o mesmo sinal da base. Então vamos lá, presta atenção aqui no quadro comigo, ó. Eu tenho uma base que é negativa, ou seja, pertence aos inteiros, e o meu expoente é par. Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Se o expoente for par, a potência é positiva. Quando que o número é positivo, ele vai ter o sinal de mais na frente, ou não vai aparecer esse sinal de mais, tá? Então vejam lá, ó. 2 vezes 2, 4. Seguiu essa regra aqui, ó, da dica que eu dei para vocês. Se o expoente for par, a potência é positiva. Daí você resolve como se fosse normal. Vê quantas vezes você precisa repetir a base e multiplica, mas você já sabe que o sinal lá da potência final vai ser positivo. Agora aqui, ó. A base pertence aos inteiros. Mesma situação. Menos 2 é negativo, então pertence aos inteiros. O expoente é ímpar. Então o que vai acontecer? O sinal vai ser o mesmo da base, ó. Vai ser o mesmo sinal da base. Se a nossa base é negativa, o sinal lá da potência no final também vai ser negativo. Então eu só vou ver, ó, quantas vezes eu tenho que multiplicar o 2 por ele mesmo. 1, 2, 3. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E o sinal, como aqui é ímpar, a gente repete esse mesmo sinal, beleza? Então vamos pegar aqui agora algumas observações, ó. A colocação do parênteses. A colocação do parênteses, ela vai influenciar muito no resultado da nossa potência. Vejam bem aqui comigo. Eu tenho, no primeiro exemplo, menos 2 elevado ao cubo, mas eu não tenho parênteses. Então veja o que acontece. Este sinal aqui, por não ter parênteses, não se encaixa
nessa dica que eu dei para vocês. Aqui só vai se encaixar quando? Quando aparece o parênteses. Aqui não apareceu o parênteses. Então, se não aparece o parênteses, isso quer dizer o quê? Que o sinal já vai se repetir automaticamente no resultado da nossa potência. Ó. Eu tinha o menos, então lá no final eu já tenho menos. Aqui também no segundo exemplo era negativo e repetiu o sinal, por causa que não tem o parênteses. Se tivesse o parênteses, encaixava-se nessa primeira dica que eu dei para vocês. Só resolva a potência normal, ó, 2 a terceira, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, e por não ter parênteses, a gente repete o sinal. Aqui é a mesma coisa, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16, e o sinal foi repetido. Agora, quando tem o parênteses, vejam bem, ó, eu tenho parênteses, menos 2 elevado à quarta potência. Agora volto nessa dica aqui, ó. O expoente é par, então isso quer dizer que o sinal lá no final da nossa potência vai ser positivo. E agora a gente resolve a potência de 2 elevado à quarta potência, que é repetir o menos 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, e no final a gente obtém 16. Parênteses, menos 2 elevado à terceira potência. Então a nossa base é negativa, o expoente é ímpar, então se encaixa aqui, ó. O sinal vai ser o mesmo da base. Então, se a nossa base tem sinal negativo, lá no resultado final da nossa potência, o sinal também vai ser negativo. E agora a gente resolve menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá 8. E o sinal a gente já sabe. Agora uma coisa bem importante, expoente 0 e expoente 1. Aqui a gente já sabe, ó, todo número elevado a 0 é 1. Então, se o expoente for 0, todas as potências vão ter como resultado o número 1. E se todos os expoentes forem 1, que é nesse caso aqui, ó, todo número com expoente 1, repetimos o que a gente tem de base. Ou seja, ó, 5 elevado a 1, a gente repete o 5. 2 elevado a 1, a gente repete o 2. 1000 elevado a 1, a gente repete o 1000. Bem simples. Então tem que tomar muito cuidado aí com essas dicas que eu dei. Ó. A base, se o expoente for par, a nossa potência é positiva. Se o expoente for ímpar e a base negativa, o sinal vai ser negativo. Então temos que tomar cuidado com isso, tá? Essa dica aqui do sinal da potência ímpar vai ser bem boa. E a da potência par também, porque vai ajudar muito vocês a não precisar ficar fazendo regra de sinal. Você não precisaria ficar fazendo, ó, menos com menos dá mais com menos dá menos e menos com menos dá mais. Então aqui já é um truquezinho que a gente chega mais direto ao resultado. Propriedades da potência. Então, primeira propriedade aqui diz o seguinte: produtos de potências de mesma base. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer o seguinte, ó, se eu tenho uma multiplicação de potências e a base for igual, nesse primeiro exemplo eu tenho base 5 e base 5. E tenho expoentes nela. Então, se a base for igual, basta a gente repetir a nossa base e somar os expoentes. Então, ó, repetiu 5, 2 mais 2, virou 4. Agora sim eu posso resolver nossa potência. Ó. É para repetir o 5 4 vezes em forma de produtos, em forma de multiplicação. Resolvendo essa potência, então temos 625. Segundo exemplo, a base é igual, é 2. Então a gente vai fazer o quê? Repetir a base e somar os expoentes. Isso, pessoal, a gente está fazendo para deixar em forma de apenas uma potência, tá? Veja que aqui a gente tinha duas potências. E com essa propriedade a gente deixa apenas em uma. Então aqui agora eu tenho 2 elevado a 7, que é a mesma coisa que repetir o 2 em forma de produto, ou seja, multiplicação, 7 vezes, e resolvendo isso a gente vai encontrar então 122. Então essa regrinha aqui, pessoal, produto de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Quociente de potências de mesma base. O que quer dizer quociente? Quociente quer dizer divisão, tá? E produto quer dizer multiplicação. Então vamos lá. Sabemos já o quê? Que a divisão ela é
o inverso da multiplicação. Então vai acontecer o que na propriedade? A propriedade também vai ser inversa. Se na multiplicação a gente tinha que somar os expoentes, agora lá no quociente ou na divisão, a gente vai fazer o inverso, que é a subtração desses expoentes. Então vamos lá, pegar o primeiro exemplo aqui. Eu tenho 5 elevado à quarta potência divididos por 5 ao quadrado. Ou seja, quando eu falo ao quadrado também entende-se aí como potência 2, beleza? Então se eu tenho 5 elevado à quarta dividido por 5 elevado a 2, é a mesma coisa que eu repetir a minha base e subtrair os expoentes. Então dessa forma eu vou encontrar aqui, ó, 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado a gente sabe que é fazer o quê? 5 vezes 5, que é igual a 25. Segundo exemplo, 10 elevado à sexta divididos por 10 elevado ao quadrado. Então isso daqui vai implicar aqui pra gente em repetir a base e subtrair os nossos expoentes. Então 6 menos 2 a gente vai encontrar 10 elevado à quarta potência. Agora a gente pode resolver esse 10 à quarta potência fazendo como a gente já sabe, que é repetir o 10 e multiplicar por ele mesmo 4 vezes, encontrando como resultado da nossa potência 10.000. Então a regrinha aqui agora se resume em repetir a base e somar os expoentes. Isso para quando for uma divisão de potências de mesma base. E mais uma propriedade aqui que é a potência de potência. O que é isso? Quando eu tenho já uma potência e em cima dela eu tenho outra potência. Esse caso aqui, pessoal, é bem importante, toma cuidado. Quando aparecer parênteses, tá? Tem que aparecer esse parênteses aqui, senão a propriedade é outra que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí. Se aparecer dentro do parênteses uma base com o expoente e lá fora eu tiver outro expoente, a gente vai utilizar essa técnica que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá. Eu tenho dentro do meu parênteses 2 elevado a 2 e lá fora do parênteses eu tenho 1 elevado a 3. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, repete a base e multiplica esses expoentes, resultando para a gente então em 2 de base, né? Porque era a base aqui embaixo, a gente segue aquele mesmo padrão daqui, ó. A base sempre vai ser o número que está embaixo do expoente. Então eu vou repetir o 2 e vou multiplicar o 2 pelo 3, encontrando assim, ó, 2 elevado à sexta potência. Eu não expandi ali o 2 elevado à sexta potência, mas seria o quê? 2 vezes 2 vezes 2 por ele mesmo 6 vezes. Então isso a gente vai encontrar 64 como resultado. Agora aqui, 5 ao quadrado elevado ao quadrado de novo. Então a gente repete a base, multiplica os expoentes e encontra 5 elevado à quarta potência. Então 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vai ser 625. Então essa propriedade, pessoal, se resume no seguinte, em repetir a base e multiplica os expoentes, beleza? Então agora eu vou resolver com vocês aqui 2 exemplos utilizando essas propriedades aí das potências. Vejam lá comigo. Eu tenho o primeiro exemplo aqui, ó. Calcule. Então vamos lá. Eu tenho colchetes. Eu tenho menos 2 elevado ao cubo que multiplica menos 2 elevado ao quadrado. Depois de feito isso, ele quer que eu multiplique pelo resultado de 3 elevado a 5 divididos por 3 elevado a 3. Então aqui, pessoal, a gente vai usar as propriedades que a gente acabou de ver por aqui, ó. Então vamos lá. Se eu tenho uma multiplicação entre as potências e a base delas é igual, então eu vou usar essa propriedade aqui, ó, que é repetir a base e somar os meus expoentes. Então vamos lá. Nossa base é menos 2. Então vai ficar menos 2, 3 mais 2 em forma de expoente. E isso daqui vai multiplicar o que pra gente, ó? Vou colocar os colchetes. Isso vai multiplicar o resultado dessa outra operação aqui. 3 elevado a 5 divididos por 3 elevado a 3. Agora temos uma divisão. Na divisão é o contrário. Não somos expoentes, mas sim eu subtraio os meus expoentes. Então vai ficar, repetindo a base, 3, 5 menos 3. Fechei o meu colchetes. Agora vamos lá. Vou ficar com
menos 2 elevado, só consertar aqui, ó, é 2. Vou ficar com menos 2 elevado a 5, que multiplica 3 elevado a 2. Agora aqui, pessoal, base negativa e expoente ímpar. Então, a gente volta aonde, ó? Se o expoente for ímpar, a potência tem o mesmo sinal da base. Então, o sinal disso daqui a gente já sabe que vai ser negativo. Por que vai ser negativo? Ó? Vejam bem, vai ser negativo pelo seguinte, que menos com menos, com menos, com menos, com menos, 5 vezes, aplicando a regra de sinal lá da multiplicação, a gente tem um resultado negativo. Então, eu vou ficar com menos, resolvendo o 2 à quinta, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, a gente encontra 32. Então, eu tenho menos 32, que multiplica 3 ao quadrado. Então, como a nossa potência agora, o expoente, é par, o sinal tem que ser positivo. Então, mais, que daí 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, então mais 9. E agora aqui, então, pessoal, só a gente faltou fazer o quê? Multiplicar o 9, o 32 pelo 9. E a nossa regrinha de sinal também, ó. Menos com mais é menos. Multiplicando agora 9 vezes 2, temos 18. E sobe 1. Daí 9 vezes 3, 27. Mais 1, 28. Então, encontramos como resposta final dessa expressão aqui com potenciação, menos 288. Beleza? Vamos ver o próximo exemplo agora. Eu tenho... Agora não tem parênteses, ó. Porque não tem problema. Às vezes vai aparecer o parênteses, às vezes não. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. O parênteses às vezes vai interferir, igual eu mostrei para vocês aqui em cima, tá? Mas vamos lá. 10 elevado à quarta, dividido por 10 elevado a 3, mais 5 ao quadrado vezes 5. Uma coisa muito importante. Quando não aparece o expoente em cima do número, isso quer dizer que esse expoente vai ser 1, tá? Então, se quiserem, vocês podem completar aqui em cima esse expoente de 1. Mais 3 elevado à quarta. Outra coisa muito importante nesse exemplo aqui. A gente tem que resolver como se fosse uma expressão numérica, né? Porque ela é uma expressão numérica. Até então, a gente sabia o quê? Que a nossa expressão numérica, a gente tinha que resolver a seguinte situação. Vou fazer aqui embaixo, aqui, ó, senão vai faltar espaço. A gente resolvia divisão ou multiplicação para depois resolver adição ou subtração. Agora vai acontecer o seguinte. Como apareceu a potência, então antes de todo mundo, agora a gente vai resolver as nossas potências. Depois volta para essa ordem aqui. Então primeiro agora vai ser lá potenciação, depois multiplicação ou divisão e depois adição ou subtração, beleza? Então vamos fazer nosso exercício. Vejam que eu tenho aqui duas adições, ó. Então elas vai ser a última coisa que eu vou fazer. Primeiramente eu vou resolver nossas potências. Aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Então, divisão de potência de mesma base diz o quê? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, 10, 4, menos 3, daí mais. Agora eu tenho o quê? Multiplicação. As bases são iguais, então, repete a base e soma os expoentes. Então, 2 mais 1. E por último, mais uma adição de 3 elevado à quarta. Veja que agora não tenho propriedade, porque eu não tenho nenhuma multiplicação, nem uma divisão, nem uma potência de potência. Então, basta fazer o quê? Resolver essa potência de 3 elevado à quarta. Então, 3 elevado à quarta é a mesma coisa que o quê? Que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, vamos só reorganizar agora a nossa expressão. Então, 10... 4 menos 3 vai ficar 10 elevado a 1, mais 5, 2 mais 1 elevado à terceira potência, mais essa multiplicação toda aqui. Já dá para a gente fazer essa multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então agora, pessoal,
tenho 10 elevado a 1. Essa é uma que eu mostrei para vocês aqui, ó. Todo número com expoente 1, a gente faz o quê? Repete a base. Então, quem é a nossa base? É o 10. 5 elevado a 3 é a mesma coisa que 5 vezes 5, que dá 25. 25 vezes 5, 125. Mais 81. Então, fazendo agora toda essa soma aqui, a gente encontra como resultado 216. Beleza, galera? Qualquer dúvida, pode perguntar e até a próxima.